Você não precisa parar de procrastinar. Não. O que você precisa é entender o que está causando essa procrastinação, da onde ela está acontecendo, e investigar essa procrastinação na sua vida. Antes de mais nada, é preciso entender a diferença entre preguiça e procrastinação. A preguiça, ela nos deixa num estado de ócio, moleza, vontade só de dormir ou vontade de fazer coisas boas, de nunca trabalhar. A gente nunca executa nada com a preguiça. No dicionário, inclusive, fala, né, que é uma aversão ao trabalho, né, é um estado de vadiagem. Já a procrastinação, não. A procrastinação, ela tá só fazendo com que a gente adie uma tarefa. A gente executa sim, a gente só tá adiando esta tarefa. E a procrastinação, ela vem de um estado, gente, de medo. A gente procrastina porque a gente tem um medo ali que a gente precisa olhar. Só que a gente não consegue perceber esse medo. Sabe por quê? Porque a gente olha lá no final do dia a nossa agenda e a gente vê um monte de tarefas concluídas. A gente pensa, nossa, eu fiz tanta coisa no meu dia, tá tudo bem eu não ter feito essas tarefas que são igualmente importantes, né? Com todas essas outras que eu fiz. Então a gente se dá uma certa desculpa ali, até às vezes uma certa recompensa. Eu fiz tanta coisa. Então, eu não tô preguiçosa, eu sou uma pessoa que estou produzindo muito. De fato, gente, agravado pela pandemia, a gente é cobrado de uma alta produtividade e eu não tô querendo pregar aqui esta crença de uma auto-performance disfarçada, que não é uma auto-performance, é um processo de exaustão que a gente tá cansadas, né, de trabalhar em dobro, triplo, quíntuplo, né? Mas é aí que eu falo para você que a gente precisa utilizar a procrastinação ao nosso favor. A procrastinação, ela vai nos levar, quando a gente olha para ela e entende o medo dela, vai nos levar a entender em profundidade o que está acontecendo na nossa vida. E é sobre essa investigação que eu quero conversar com você nesse vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Karen, seja muito bem-vindo ao meu canal. E para você que já me acompanha aqui, seja bem-vindo de volta. Vamos conversar? Vamos bater esse papo sobre procrastinação e como a gente pode olhar para ela e alcançar melhor as nossas metas, com mais qualidade de vida, principalmente. Gente, nos últimos 2-3 meses eu tive aí imersa, né, em estudar sobre a procrastinação, só que dessa vez eu tive imersa internamente, sem procurar aí na literatura, na doutrina, outros pensadores falando sobre procrastinação, até porque quando eu olho para pessoas falando, muitas pessoas falando sobre procrastinação, elas vão para o lado da autoprodutividade e parece que elas excluem alguns processos. Então o que eu quero compartilhar com você nesse vídeo é os meus aprendizados internos. Mas antes de eu compartilhar, eu quero te pedir uma coisa para me ajudar aí, se você não é inscrito, em se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma dica, que eu tô sempre aqui com muitas dicas de conteúdo para vocês, e também pedir para você compartilhar esse vídeo aí com pessoas que você ama. Muito obrigada. Bom, esse novo assunto aí, né, que eu comecei a estudar sobre procrastinação, ele partiu de um novo hábito que eu estava, né, buscando inserir na minha vida uns 3 meses atrás, que é o exercício físico. Eu sempre tive muito problema aí de trazer o exercício físico para minha vida, e aí eu precisava colocar esse hábito de uma forma mais prazerosa, entender como colocar de uma forma mais prazerosa. Quando a gente vai olhar para esse assunto, a gente percebe 2 tipos de pessoas: pessoas que têm muita dificuldade, assim como eu, e pessoas que não têm tanta dificuldade. E aí, para essas pessoas que não têm dificuldade, elas não conseguem entender como que essas pessoas que têm dificuldade, e elas dizem assim, ó, só vai, só faz, depois a motivação vai vir. E aí que eu digo para vocês que eu olhei para esse movimento e eu disse, não, eu não vou só ir
para academia, eu preciso entender o meu corpo, compreender o meu corpo. E aí eu fui sim buscar outras pessoas falando sobre esse assunto para me inspirar, e não só me inspirar, me testar, porque muitas vezes a gente não se testa, né? E hoje eu consegui chegar num estado de gostar de ir na academia, entendendo ainda o meu processo, entendendo como eu vou mudar meu treino, se eu vou mudar meu treino, né? Quantas vezes na semana para o meu corpo é importante que eu vá, e se eu deixar de ir mais dias do que isso, como o meu corpo se percebe. E eu vou dizer para vocês que eu cheguei num momento hoje que eu gosto de ir. Aliás, as últimas 3 semanas, mais ou menos, todas as vezes que eu vou, vou com vontade de ir, tenho ido com vontade mesmo, e tenho tido vários insights, assim, no momento da musculação, até ali da esteirinha, né? Eu tenho tido muita criatividade nesses momentos para o meu trabalho. Então, tá vindo de um momento prazeroso. Aí você vai olhar pra mim e dizer assim, ah, beleza, Karen, tá bem, legal, e aí? E aí, como é que foi esse processo de gostar, de entender essa procrastinação? Bom, como eu falei, eu entendi, eu comecei a compreender e observar o meu corpo. Na medida que eu consegui observar isso, eu olhei para as minhas outras tarefas do dia e eu percebi que eu estava procrastinando em alguns assuntos que eu tinha me proposto a concluí-los, a fazê-los, e enfim, eu estava arrastando algumas tarefas para depois. E para você que está me acompanhando aqui agora no canal, eu tô passando por um processo de mudança aí de carreira, onde eu tô abrindo a minha empresa, tô começando a empreender, a gerir o meu tempo, a gerir as minhas atividades. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a olhar para essas minhas atividades de trabalho e começou uma vozinha interna dizer assim, e aí, preguiçosa? Se tu tivesse um gestor agora, será que ele não ia te dar uma puxada de orelha por não tá concluindo essa tarefa aqui? Gente, esse é um questionamento que vem aí, né? Muito na nossa cabeça. Em muitos momentos eu conversei com algumas pessoas antes de fazer esse vídeo e é uma vozinha assim, né, de que é uma preguiça. E aí por isso que eu falei lá no início do vídeo que a gente precisa entender o que é preguiça e o que não é preguiça. E eu pensei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou sentar com esse meu crítico interior e a gente vai bater esse papo, vamos conversar o que tá acontecendo, né? Eu falei pra ele, tipo, e aí, crítico? E aí, meu crítico? Olha só minha agenda, olha só quanta coisa eu tô fazendo, olha só quantos cursos. E eu comecei a conversar ali com o meu crítico interior, mostrando pra ele que eu tinha, de fato, feito um monte de coisas e que, na verdade, e que tava olhando também pro meu momento de lazer, e eu tava justificando, né, com o meu crítico interior e dizendo assim, poxa vida, não vem me exigir essa alta aí produtividade, essa exaustão, porque depois eu não vou conseguir fazer nada direito. Então, dá licença que eu estou aqui no meu momento, né? E aí, o meu crítico interior me fez 2 perguntas. Beleza. Ok, Karen. Dessas atividades aí, primeiro, quais são as tuas metas? E aí eu disse, as minhas metas são essas aqui. E dessas atividades que tu tá fazendo no teu dia a dia, quais delas vão fazer tu alcançar as tuas metas? E aí, gente, eu entendi que num caso específico, pelo menos de uma meta em específica, eu tava com alguns medos. Medo de fracasso, medo de ser incapaz, até de concluir aquele projeto. E aí eu vejo que eu tava prorrogando até, às vezes, como uma forma de autossabotagem ali, né? É um impostor, né? E aí, quando eu olhei para esses medos e fui atrás de curar esses medos, eu também fiz ali uma revisão das minhas metas, né? Então, olhei para as minhas metas para entender se aquela meta em específico que eu estava
prorrogando as atividades, né, arrastando as atividades daquela meta, se de fato eu queria concluir aquilo, se de fato aquilo era importante para mim, se de fato aquele sonho de concluir aquele projeto, ele era meu, ou se ele era de outras pessoas, da minha família, enfim, da onde tinha nascido aquele projeto de fato. Então, o que eu entendi desse processo de procrastinação? A procrastinação, ela é um aviso natural do nosso corpo para que a gente olhe para aquela área da nossa vida que a gente está procrastinando, daquelas atividades da nossa vida que a gente está procrastinando. E entender, ela é como se fosse um crítico para te proteger. É como se ele dissesse assim, olha, eu estou sendo cruel com você, mas é para você não sofrer, é para você não ter nenhum problema lá na frente, não fracassar lá na frente, né? Então, é um possível sofrimento. E não que ele não quer, né? Esse crítico interior, e a gente tem que tomar cuidado, né? Ele não quer, não é que ele não queira que você conclua a meta, ele quer que você revise, para que você olhe para essa... E quando você revisa e você diz, sim, eu quero, vai com muita mais motivação. E, nossa, é impressionante o start que dá dentro da gente quando a gente entende isso, né? E cura aquele medo para concluir aquela meta. Ou então, ele diz assim, ó, não, isso aqui nunca foi tua meta. Isso aqui não é um projeto teu. E aí tu diz, beleza, eu tô livre. Eu tô livre. Tô livre para fazer aquilo que eu realmente quero, aquilo que eu realmente tenho de meta. Então eu não preciso mais ficar com essa vozinha me chamando de preguiçosa, porque eu não sou preguiçosa. Eu tô aqui, tô trabalhando, tô estudando, tô fazendo vários projetos e esse aqui que eu tô procrastinando talvez não seja o projeto para eu trabalhar. Então, algumas dicas importantes para vocês que eu deixei aqui registrado nesse vídeo. Tenha uma agenda com as atividades todas, o que é momento de estudar, o que é momento de trabalhar e o que é momento de lazer. Sim, o lazer também é muito importante estar na agenda de vocês e dividir o tempo de vocês. Ah, Karen, mas eu não tenho tempo para nada, agora eu vou botar mais uma atividade de fazer isso. Se você não fizer isso, não praticar, ter uma agenda bem definida de tempo, você não vai conseguir achar principalmente um momento de lazer. Principalmente determinar, se posicionar de que aquele é o seu momento de almoço, de academia, de ficar com seu filho, de ficar com a sua família, de ficar, enfim, é muito importante que você tenha agenda. No início é chato de fazer, mas depois que você pega a prática, você consegue identificar aonde você está procrastinando. Será que você não está procrastinando no seu momento de lazer? Fica a dica. E revise as suas metas. Eu fiz aqui no canal já um vídeo onde eu mostro uma das ferramentas que eu utilizo para processos de autoconhecimento e também para definir e entender e revisar as minhas metas, que é a roda da vida. Essa é uma das ferramentas, é uma ferramenta bastante importante que você consegue olhar várias áreas da sua vida e identificar o que está acontecendo. Veja só, esses últimos 2 dias eu tava olhando lá aquele gominho da produtividade. Essa questão da produtividade, ela tá muito em alta, tá muita gente falando sobre isso, né? Porque a gente tá sendo cobrado de o dobro, triplo, quíntuplo de trabalho. Então a gente tem que olhar para aquele lugar ali e se posicionar, e aí vem um processo de muita autorresponsabilidade, se posicionando que aquele é o teu horário de almoço, que aquele é o teu horário da academia, que aquele é o teu momento de lazer, de ficar com a família, e aí tu tem um momento de trabalho bem delimitado e você não pode deixar de estudar. Ai meu Deus, é muita coisa, e você consegue ficar, é uma satisfação de ver o checklist, check, concluído. Gente, é muito bom ver isso. A gente se sente realizado, a gente consegue ver a nossa realização ali. E aí a gente consegue concluir, até acelerar muitas metas. Então, fique com a intenção positiva do meu compartilhar. E até a próxima. Tchau, tchau!